Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanhe também nas minhas redes sociais, que por lá também tem conteúdo. Então é isso, vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. No arquivo misterioso de hoje, a gente vai contar a história de Robert Hansen, o caçador de garotas de programa. Robert Christian Hansen nasceu em 15 de fevereiro de 1939 em Estherville, Iowa, filho de Edna Hansen e Christian Hansen. O seu pai era um imigrante dinamarquês e tinha uma pequena padaria, e a relação dos dois era bem conturbada. Ele e o pai se desentendiam bastante e o pai dele fazia com que ele trabalhasse por horas como castigo em sua padaria, sem nenhum descanso. Já a sua infância e adolescência também foram bem difíceis, já que ele era muito magro e também sofria com gagueira, acnes profundas que deixou cicatrizes por todo o rosto. E por conta disso ele acabou sofrendo muito bullying na escola. Então ele era bem solitário na escola e era considerado desajeitado. Então ele não tinha nenhum amigo e também foi rejeitado por várias garotas, o que acabou fazendo com que ele desenvolvesse muita raiva e ódio pelas mulheres. Em 1957, ele acabou se alistando nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Lá ele passou a ser um grande conhecedor de armas. Também começou a se interessar pela caça, assim como seu pai. Então ele começou a praticar caça sempre que podia. Ele tinha cerca de 17 rifles diferentes de caça. E como militar, ele também acabou se tornando conhecido por toda a sua agressividade. Ele chegou a se casar no verão de 1960. 2 anos depois, sua esposa acabou pedindo o divórcio depois dele ter sido acusado de incendiar um ônibus escolar. Então, por conta disso, ele acabou passando 2 anos preso. E assim que ele saiu, sua esposa pediu o divórcio. Depois disso, ele acabou se mudando para Anchorage, no Alasca, e lá ele acabou abrindo uma padaria. E em 1972, ele acabou sendo preso novamente, após ter sequestrado e abusado de uma dona de casa e uma garota de programa. Ambas foram torturadas com várias ferramentas. Já em 1977, ele acabou sendo diagnosticado com transtorno de bipolaridade. E lá, nessa nova cidade que ele estava, ele tinha aparência de bom moço e de fazer boas ações. Já no início de 1980, ele começou a matar. Porém, a polícia não desconfiava de nada. Um caso chamou a atenção da polícia em junho de 1983, quando o caminhoneiro Robert Yount parou para dar carona para uma mulher que estava pedindo desesperadamente por ajuda na rodovia. Essa mulher era Cindy Pulse. Ela era garota de programa e estava machucada, com as roupas rasgadas, descalça e algemada. Então ele acabou a levando à delegacia e lá ela contou tudo à polícia. Ela disse que havia encontrado o Robert e que ele parecia não oferecer nenhum risco, já que ele era magro e pequeno. Então depois ele acabou a levando até sua casa e lá ele abusou dela violentamente por várias vezes. E também acabou a torturando. E ela conseguiu fugir porque o Robert tentou transferi-la para uma cabana nas montanhas usando seu avião particular. E depois, o Robert acabou sendo chamado na delegacia para prestar depoimento. Então ele disse que a Cindy tinha inventado toda a história porque ela tinha o chantageado e ele não tinha aceitado. E que tinha negado ser vítima de extorsão. E também ele tinha um bom hálito. Ele disse que estava bebendo com alguns amigos e esses 2 amigos acabaram confirmando seu hálito. Então ele acabou sendo inocentado por falta de provas. O caso acabou sendo encerrado. Porém, pouco depois, ainda em 1983, os corpos de 2 garotas de programa, Joanna Messina e Cherry Morrow, foram encontrados pela polícia, que logo acabou notando semelhança entre os 2 casos. Além disso, os investigadores acabaram voltando a atenção para outros casos que também eram semelhantes. Outras 2 vítimas haviam sido mortas por um rifle Remington de calibre 23. Em setembro de 1983, os restos mortais de Paula Golding, de 17 anos, foram encontradas às margens do rio Knik. Uma investigação começou a associar os antigos desaparecimentos e os novos corpos encontrados na região. Então o FBI acabou entrando no caso e eles traçaram um novo perfil do criminoso.
era um caçador experiente com baixa autoestima. E com isso, os policiais começaram a investigar o Robert. Eles viram a sua ficha criminal e também viram a tentativa de abuso que ele tinha tentado anos antes. Também descobriram sua cabana que ficava perto da área onde os corpos foram encontrados. Então, eles acabaram, reabrindo o caso da Cindy e entrevistaram novamente. Então, os dois amigos do Robert, eles acabaram admitindo que mentiram sobre o seu álibi. Então, os policiais pediram um mandado para revistar a casa do Robert. E lá eles encontraram todas as provas que precisavam. Um mapa com a localização de cada um dos corpos encontrados, além de recortes de jornais com as notícias dos casos, armamentos de calibre 23 e as carteiras de motorista de todas suas vítimas. Então, ele finalmente foi preso às 8 da manhã do dia 27 de outubro de 1983. E o seu interrogatório acabou durando cerca de 5 horas até que ele se confessasse culpado. Ele disse que marcava com strippers e garotas de programa, as levava para um voo sem volta até sua cabana nas montanhas. Depois ele as deixava presa por alguns dias, cometendo várias torturas e abusos seguidos. Depois as soltava na floresta, nuas e vendadas, e dava uma esperança para elas de que elas pudessem fugir. Porém, ele acabava as caçando como animais, enquanto elas tentavam fugir sem enxergar nada. E ele usava sofisticados rifles de caça ou facas. E ele disse que garotas de programas eram como animais, mas que ele respeitava sim algumas mulheres. E ele acabou confessando cerca de 17 assassinatos, na qual ele chamava de Projeto Verão. Ele acabou mostrando 15 locais onde havia enterrado suas vítimas. 12 delas eram desconhecidas para a polícia e vários corpos estavam em um estágio avançado de decomposição. E a maioria das vítimas permaneceram sem serem identificadas. E até ele mesmo não se lembrava de qual vítima era e muito menos o nome delas. Então ele foi julgado por assassinato, sequestro, abuso e posse ilegal de armas e acabou sendo condenado em 28 de fevereiro de 1984, à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ainda em outubro de 2021, uma última vítima foi identificada, Robin Peckey. Ela tinha apenas 19 anos quando foi morta e seu corpo ficou sem identificação por 37 anos. O caso foi resolvido com a ajuda de um rastreamento de genealogia por DNA em fevereiro de 2022. Apenas uma vítima continuou sem identificação até hoje e ela foi apelidada, e é um nome bem difícil, não sei se eu vou conseguir falar certo, Equilutina N, e ela continua sem identificação. E o Robert, ele tinha esperanças de se tornar escritor e 2 editoras haviam oferecido contratos para que ele contasse sua história. E um filme intitulado The Frozen Golden foi criado com base em sua história. E o Robert faleceu às 10h30 da manhã do dia 21 de agosto de 2014, aos 75 anos, no Hospital Regional do Alasca, em Anchorage. E a causa de sua morte não foi informada. Então esse foi o arquivo misterioso de hoje. Então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Esse caso é um caso bem pesado. Ele torturava, suas vítimas, e também eu achei bem pesado a parte que ele caçava, suas vítimas. Eu imagino o desespero delas, elas imaginando, que elas poderiam escapar dali com vida, e o desespero, já que elas estavam vendadas, sem enxergar nada. Caso bem triste. Eu acredito que ele tenha feito mais vítimas e acabou não acontecendo, Mas ainda bem que ele foi preso e foi pego, Então é isso, eu quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários. Então já deixa o like que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanhe também nas minhas redes sociais, que por lá também tem conteúdo. Então é isso, um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.